Agora vocês vão ver aí eu fazendo uma lista de tarefas para a semana. Algumas coisas eu não consegui concluir nessa semana, mas eu vou deixar para a próxima. Comprar, por exemplo, o Ariô, o BOPP, eu não comprei porque eu preciso fazer um arquivo de um produto que eu tenho em mente para depois eu comprar o que eu vou precisar. Eu ainda tenho alguns tamanhos de Ariô aqui, então eu vou conseguir fazer um pouco desse produto. E também BOPP eu comprei um pedaço de BOPP holográfico confete, mas eu vou deixar para mostrar para vocês em um próximo vídeo. E outras coisas como comprar roller, essas coisas, tudo que envolve comprar eu não comprei, tá gente? Eu comprei outras coisas que não estavam na lista, mas também eu vou mostrar em um próximo vídeo. Eu não cadastrei produtos no meu site ainda também, porque eu tenho que tirar foto e na semana tava um dia muito nublado, tava muito feio. Eu tirei umas fotos, mas eu não gostei. Eu acabei deixando essas fotos só na Shopee, né? Que não requer uma foto maravilhosa. Então eu acabei cadastrando só na Shopee e no meu site mesmo não cadastrei. Se vocês quiserem saber mais como construir um site, gente, pode perguntar. Talvez eu faça um vídeo aí, se for do interesse de vocês, mostrando, né, o passo a passo de como criar o seu site do zero, desde o domínio até o layout mesmo, né, do site. Então, se vocês quiserem, é só pedir aqui nos comentários. E outras coisas aí eu acabei fazendo, mas algumas coisas eu nem mostrei nesse vídeo. E o que eu não fiz eu vou deixar para a próxima semana e vocês vão me acompanhando por aí.